Olá, sejam bem-vindos. A transformação digital deixou de ser algo do futuro e passou a ser pré-requisito para a sobrevivência de empresas de diferentes setores da economia. A pandemia provocou uma revolução em um momento de grandes dificuldades e agora a chegada da tecnologia 5G abre novas oportunidades para mercados que ainda vão ser construídos. Nesse cenário, o caminho precisa passar pela adaptação da realidade de empresas brasileiras a novos modelos de negócios no ambiente de transformação digital. E sobre essa nova realidade, conversamos hoje com Igor Calvé, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. E eu já dou boas-vindas aqui ao presidente. Esse é um assunto que com certeza mexe com muitas transformações, é uma revolução. Eu gostaria de iniciar nossa conversa, inclusive, por essa novidade, que é o 5G. Quais são as portas que vão ser abertas nesse mercado? Rodrigo, um prazer estar aqui com vocês participando do programa. Veja, o 5G ele é mais do que uma nova tecnologia. O 5G, muitas vezes, nós temos a impressão de que ele veio para nós, consumidores, para aumentar a velocidade dos nossos smartphones. Mas a verdade é que o 5G veio para algo que nós, no nosso setor, costumamos chamar de B2B, Business to Business, que é negócio feito entre as empresas. O 5G, ele traz pelo menos 3 características que são fundamentais para esses novos modelos de negócio a que você fez referência. O primeiro, a grande velocidade. Então você tem que imaginar que o 5G ele é 100 vezes mais rápido do que a tecnologia 4G. Mas não só isso, o 5G também tem uma capacidade, enquanto tecnologia, de transitar, trafegar muito mais dados do que o 4G. E por último, o 5G tem uma característica fundamental, que é a dita baixa latência, ou seja, o tempo de resposta entre um comando e aquilo que o comando queria fazer e o que realmente deveria ser feito. Se eu juntar essas 3 características, tanto da velocidade, da quantidade de dados que podem circular e a baixa latência, eu tenho uma grande transformação para as empresas e não para os cidadãos. Porque para nós, veja, a velocidade com que eu vou baixar um vídeo, um filme ou uma música não vai alterar tanto porque eu já percebo esse serviço como sendo rápido. Mas para as empresas, no chão de fábrica, em que eu preciso dar um comando para uma linha de produção parar, continuar ou fazer um processo diferente, isso muda bastante. Então nós estamos diante de uma tecnologia que pode revolucionar a indústria, inclusive os micro, pequenos e médios negócios também, porque traz novas possibilidades. Então você imagina, quando teve a Revolução Industrial, que a figura clássica que nós utilizamos é aquele tear, que passou de ser mecânico para um tear, que funcionava ali de uma maneira muito mais rápida, Isso foi uma mudança drástica na indústria, porque produziu um processo produtivo muito mais dinâmico e eficaz. Depois, no século XIX, nós tivemos os motores elétricos. E o motor elétrico também teve uma transformação, serviu como uma plataforma e para vários setores industriais foi importante. Já no século XX, nós temos computadores. Capacidade de processamento começou a fazer uma automatização muito grande do processo produtivo. Todas essas tecnologias têm algo em comum. Elas influenciaram não só o setor onde ela surgiu, mas vários setores. O 5G é a mesma coisa. Todos os setores, da comunicação, passando pela siderurgia, chegando no setor automotivo, todos os setores vão ser influenciados grandemente pelo 5G. Então você imagina que uma empresa ela pode se beneficiar, por exemplo, no seu processo produtivo com realidade aumentada ou realidade virtual. É importante que tenha uma velocidade grande, é importante que a gente consiga fazer coisas em tempo real. O veículo autônomo, que é muito, muito exemplificado. Eu preciso ter confiança de que entre o carro perceber por meio de sensores que há um pedestre ou um animal à frente do veículo e o comando de parada seja dado, que aquilo seja dado em tempo hábil para o veículo parar, a fim de que não aconteça nenhum abarroamento. Então, o 5G permite esse tipo de coisa. O 5G vai permitir que a gente avance para tecnologias que até então nós tínhamos na nossa cabeça, mas não conseguiam ser
devidamente implementadas. Agora, presidente, interessante ao ouvir o senhor falar de cenários que hoje até a gente não conhece. Então, o 5G abre uma oportunidade de novos mercados que a gente vai passar a conhecer. E quando a gente pensa nessa tecnologia 5G, a gente pensa muito em oportunidades de negócio, de geração, enfim, de renda, de emprego. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é se os nossos empresários, se as novas empresas estão preparadas para aproveitar essas oportunidades e como a BDI trabalha para promover essa transformação digital nessas empresas brasileiras. Veja, uma excelente pergunta, porque me dá a oportunidade de falar algo que eu tenho sempre dito. Nós sabemos como o 5G começa, mas nós não sabemos como ele termina. E a razão é que é uma tecnologia disruptiva, no sentido de que ela vai alterar muito a maneira como as empresas se portam diante das tecnologias. E aí você me faz a pergunta se as nossas empresas estarão preparadas. A verdade é que nenhuma empresa hoje está preparada para o 5G. E muitas empresas vão surgir em decorrência do 5G. Então nós vamos precisar de integradoras de tecnologias. Nós vamos precisar de empresas que façam, a partir de tecnologias como blockchain, através de tecnologias como inteligência artificial, aprendizagem de máquinas, internet das coisas, novas coisas, novas soluções para problemas já antigos. E aí, isso me lembra o que nós na BDI estamos tentando desenvolver. Qual a grande dificuldade do mercado hoje, Rodrigo? É que as empresas dizem o seguinte: eu preciso da rede 5G para eu ter o que nós chamamos de casos de uso, que são as aplicações do 5G. E aí outras empresas dizem, olha, eu não consigo ter aplicações de 5G porque eu não tenho rede. Aí outros dizem, eu não tenho rede, logo eu não tenho aplicações de 5G. Nós estamos num ciclo. E o que a BDI tem feito? Nós estamos tentando romper esse ciclo. De que maneira? Fazendo áreas específicas de teste, onde nós financiamos a infraestrutura 5G e chamamos empresas, grandes ou pequenas, de base tecnológica e que tenham soluções de 5G. Ao oferecer a infraestrutura 5G, nós dizemos a essas empresas, aqui, nesse ambiente, vocês podem testar, vocês podem desenvolver, implementar as tecnologias do 5G. Nós estamos dando as condições para as empresas. E a maneira que nós estamos fazendo é para promover as empresas de base tecnológica que podem oferecer soluções para o 5G. Podem ser soluções para o comércio, podem ser soluções para a indústria, podem ser soluções para serviços específicos ou mesmo para a agricultura. Tudo isso ainda está aberto, esperando que o 5G, que já está chegando em várias cidades, possa se alastrar pelo país. Por enquanto, as capitais, mas os nossos projetos, inclusive na BDI, eles têm como foco colocar em 12 cidades. Nós talvez vamos subir para 20 cidades menores, não em capitais necessariamente, em que a tecnologia 5G possa difundir. É uma maneira de democratizar o 5G ao mesmo tempo em que nós promovemos o mercado de soluções para o 5G. Agora, é interessante o senhor citar a democratização dessa tecnologia 5G, até porque todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai operar nesse cenário, mas quando se fala numa nova tecnologia, ainda mais esse potencial 5G, muita gente pensa em grandes empresas e grandes investimentos, Mas há caminhos e há uma abertura para os pequenos e micro, e tem muito empresário pequeno e micro que está nos acompanhando nessa entrevista, que vai ter muitas oportunidades. Eu sei que o Sebrae, inclusive, tem uma parceria com a BDI, desde o ano passado, de preparação tecnológica, de transformação digital dessas empresas. Qual é o caminho desses pequenos e micros nesse cenário? Olha, os micro, pequenos empresários, um mundo novo se abre para eles. Isso é a primeira coisa importante a dizer, porque o que vai acontecer com o micro e pequeno empresário é que eles vão precisar de duas maneiras do 5G. Para os seus próprios processos internos, meio de produzir, seja aquele que vai produzir o pão na padaria, seja aquele que vai fazer uma confecção, precisa do seu processo produtivo, na linha de produção que eu faço referência, de uma conexão rápida. Ou ele vai ter uma nova maneira de vender o seu produto no canal de venda, que, por exemplo, pode chegar alguém e querer saber como o pão foi feito. Ele precisa de um óculos de realidade aumentada, de alguma coisa que vai dizer todo o trajeto que aquele pão fez, até onde o trigo passou.
Isso tudo pode ser feito com tecnologia 4G hoje? Pode. Com 5G isso vai ser potencializado. O micro e o pequeno empresário vai ter algo que é fundamental. Ele vai poder ter a oportunidade, na verdade, de prover soluções IoT, Internet das Coisas. Imagine você, olha o campo, né, de oportunidades que se há para aqueles que nos assistem. Eu quero conectar a câmera que faz as nossas imagens com o seu óculos. O 5G vai permitir fazer isso e as empresas vão precisar encontrar as soluções. Porque, eventualmente, você que me olha pode querer, olha, eu quero que outra câmera foque no Igor. E você pode fazer isso com sinal, inclusive via o seu óculos. Isso são dois dispositivos se conectando. Isso é a internet das coisas. A gente pode querer conectar um tablet com as portas, a gente pode querer conectar um carro com a rodovia. Nesse campo específico, as micro e pequenas empresas, aquelas que têm mais não só um verniz, mas um DNA, né, tecnológico, elas têm um campo novo para emergir. Então, são duas as formas. A primeira forma, nos seus processos internos, e a segunda forma, nos novos modelos de negócio que vão surgir, né? Mas a gente tem um dado de um estudo que o Ministério da Economia fez com a Deloitte, que diz que só em IoT, Internet das Coisas, o mercado até 2025, salvo o melhor juízo, vai movimentar mais de 500 bilhões de reais. Então veja que tem um espaço gigantesco, né, para as nossas empresas aproveitarem. É uma oportunidade de negócios que surge. E até em função disso não dá para ficar parado, tem que correr atrás, tem que se preparar para essas novas oportunidades. Agora até gostaria de falar sobre esse processo de transformação digital, porque a gente passou há pouco por uma pandemia e muita gente foi obrigada a rapidamente fazer uma transformação digital. Qual é a realidade que a gente tem hoje? Depois da pandemia, muita gente realmente, para continuar vivo, precisou migrar e precisou mudar, inclusive, o modelo de negócio? Sem dúvida alguma, Rodrigo. A pandemia, se nós podemos até infelizmente dizer que teve algo bom nesse processo, é que as empresas precisaram se reinventar. Então, nós mesmos, né, vocês certamente, nós tivemos que, coisa básica, banal, nós tivemos que nos adaptar a um modelo cada vez mais remoto. Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que trabalho híbrido, né, parte em casa, parte, né, no escritório, outras que continuam mantendo no escritório pela natureza do seu trabalho e outras completamente, né, de forma virtual. Isso é o mínimo desse processo. É o mínimo, mas que as empresas começaram a lidar com esse fenômeno na pandemia ou durante, né, a pandemia. E ao lidar com isso na pandemia, o que nós, pelo menos da BDI, notamos, que nós estamos nessa agenda desde 2019. E é muito interessante que a pandemia, para nós, né, caiu como uma luva no sentido de que nós potencializou, acelerou o processo de transformação digital das empresas, né? Isso não é só, né, reuniões virtuais, né? Isso passa longe desse processo, na verdade. Esse processo de reuniões virtuais é parte de um todo maior, porque as empresas aprenderam que o consumidor também tem essa vertente digital. E a partir do momento em que você transforma vários dos seus processos, vários dos seus produtos na nuvem, né, transforma isso em digital, você ganha, na verdade, muito mais em termos de eficiência e muitas vezes em margem para o seu negócio. O que eu tenho acompanhado hoje muito é que esse é um processo sem volta, tá? Todas as empresas, né, de todos os setores, desde o setor, por exemplo, de construção civil, né, que tradicionalmente é um setor pouco digital, né? Recentemente eu tive uma conversa com o setor e eles me comentavam, olha, o processo de transformação digital do nosso setor começou e não tem jeito de voltar. Ah, mas eu faço a obra, tem um canteiro de obra. Mas o canteiro de obra tem, por exemplo, um software que pode otimizar a compra dos insumos, pode otimizar o treinamento dos funcionários e pode cuidar do pós-obra. Todo esse processo era feito manualmente ou em partes separadas. Hoje, com a transformação digital, para você ter um negócio rentável, você precisa integrar as partes todas. Da construção civil, que em tese, que em princípio, ou tradicionalmente, melhor dizendo, é um setor que é pouco afeito à digitalização. Mas
vários outros setores, né? Para não dizer todos, porque eu não posso correr hoje de dizer que eu conheço todos, mas todos com os quais eu converso estão passando também por esse processo. E é muito interessante porque começa a ter um movimento não só dentro das empresas, mas de encadear a cadeia produtiva, né? Parece que os termos ali estão se chocando, mas é porque a cadeia produtiva não conseguia conversar. Então você tem empresas, vamos falar, por exemplo, de uma empresa automotiva, né? A empresa automotiva precisa de várias partes e peças. Tem carros que tem mais de 4.000 peças. Então você imagina que você tem um vidro no carro. O vidro no carro é colado com uma borracha. Essa borracha, esse vidro é feito de areia. Precisa de um insumo químico para juntar. Essa cadeia toda, né, ela não era conectada, a não ser pelos pedidos. Agora o que você começa a fazer nesse processo de transformação digital é encadear a cadeia produtiva de tal maneira que ela se torna mais eficiente. E você sabe, se você trouxer o teu insumo, a areia de tal lugar, é melhor do que você trazer de outro lugar. E você começa a conectar isso, trazendo uma otimização. E a transformação digital é para isso, otimizar processos, otimizar pessoas e produzir um sistema econômico mais eficiente, mais produtivo e que traga, obviamente, mais competitividade. Daqui a pouco a gente volta com o programa A Entrevista. Agora, o que eu acho interessante nesse contexto é que abre possibilidades também de descentralizar, né? Porque a transformação digital está aberta a todos, inclusive para quem não está em grandes capitais, em cidades do interior, até para transformar regiões, né? Como fazer essa informação e essa transformação digital chegar fora dos grandes centros? E qual é o papel de interlocução que agências como a BDI fazem entre gestores locais, gestores, enfim, de outros cenários com realidades regionais? A transformação digital, ela não precisa de uma sofisticação produtiva. Ela precisa alterar o que, em língua inglesa, né, eu vou me permitir falar isso, é o mindset, né, para aqueles que nos assistem, a forma de pensar do empresário. Em que sentido? Ele precisa entender que o negócio dele tem que se sustentar por meios, inclusive digitais. Internamente ele precisa mudar os processos. Nós entendemos que não dá para fazer transformação digital a partir tão somente de Brasília. Há problemas que são locais. Então, vou dar 2 exemplos para você. Nós tivemos com um projeto cujo Sebrae é parceiro lá no Rio Grande do Norte, no setor de alimentos. Atendemos inicialmente 50 empresas e eles queriam aumentar a transformação digital, a maturidade digital das empresas. Me foge à memória agora a quantidade, ou pelo menos o percentual de aumento de maturidade digital que essas empresas tiveram. Mas, salvo o melhor juízo, foi algo em torno de 40%. E depois eu posso corrigir esse número para você. E agora nós estamos com uma meta de atender mais 500 empresas lá, no Rio Grande do Norte. Esse é um caso, né, no setor de alimentos, mas eu tenho casos, por exemplo, no interior de Pernambuco, em Caruaru, em que a gente fez uma outra coisa, que foi levar para a feira da Sulanca, em Caruaru, para até 100 feirantes, o processo de transformação digital. Como é que isso acontece, Rodrigo? Você há de lembrar que durante a pandemia uma grande discussão se ocorreu sobre se nós devemos circular mais, menos, se haveria ou não lockdown, enfim. Essa foi uma discussão à época. O fato concreto é que o comércio, sobretudo aquele comércio mais tradicional, pequeno, de rua, dos feirantes, sofreu muito, porque o volume de pessoas diminuiu. Quando o volume de pessoas circulando diminui, independente de qualquer causa, os negócios diminuem. E aí nós tivemos uma visita na BDI, quase como um pedido de me ajudem, porque em Caruaru, a Feira da Sulanca, né, que é algo tradicional na cidade, está sofrendo com perda de clientes. O que vocês podem ajudar? E lá é um método tradicional de venda. A pessoa passa, você oferece o produto é negociado e é, portanto, vendido. Com menos gente passando, a renda do trabalhador, a renda do microempresário, do pequeno empresário diminuiu. Nós fomos para lá e fomos fazer o atendimento àquelas empresas. Atendimento assistido. Sebrae Pernambuco nos ajudou nisso.
E nós ajudamos eles, por exemplo, a vender de maneira online, através das plataformas sociais, mídias sociais. E você tem aumentos de 10% em faturamento deles. A gente pensa em 10%, às vezes 10% na nossa cabeça é pouco, mas 10% numa venda, no comércio, no varejo, no pequeno comércio, faz a diferença entre você vender R$1.000 e R$1.100. Veja que a ferramenta digital, o digital é uma ferramenta para vender mais, uma ferramenta para você ter maior produtividade. Nesse caso específico, é a transformação digital impactando o social. Os feirantes da Feira da Sulanca, em Caruaru, foram impactados diretamente pela transformação digital. E eu volto à sua pergunta. Não há limitação geográfica, não há limitação setorial. O pequeno empresário, o microempreendedor, né, de Brasília, né, do centro-oeste brasileiro, né, do Cerrado brasileiro, tem a mesma oportunidade do que o empresário, o microempresário ribeirinho, no norte do país, que é a mesma oportunidade que aquele empresário do agreste pernambucano tem. A gente precisa encontrar os meios, a forma correta de fomentar a transformação digital para esse empresário. E nesse aspecto, o trabalho da ABDI, né, em conjunto com o Sebrae tem algo que a ABDI não tem, que é a capilaridade nos estados, o conhecimento das dores locais. E quando a gente conhece as dores locais, a gente consegue montar não só diagnósticos, mas soluções importantes. Eu acho interessante essa abordagem regional, porque a partir da potencialidade das regiões do Brasil que a gente vê a riqueza brasileira. Eu até gostaria de aproveitar esse mote para falar sobre algo que eu fiquei sabendo que teve uma parceria, inclusive, do Sebrae e da BDI, que já foi tratado aqui no programa por algumas vezes, que é a identificação da possibilidade de indicação geográfica. Inclusive tem um case interessante com a participação da BDI, que é no norte do país e ligado ao café. De que forma isso transformou ou ajudou a transformar uma realidade local? Veja, é muito interessante essa participação da BDI. Cafeicultura. Quando nós pensamos em cafeicultura no Brasil, né, nós somos forçados a lembrar inicialmente do estado de São Paulo, o primeiro estado cafeicultor brasileiro. Depois nós lembramos mais recentemente de Minas Gerais e do Espírito Santo. Mas nunca vem à nossa cabeça que há café produzido em Rondônia, onde esse projeto aconteceu. E nós fizemos um trabalho junto a 15 produtores, salvo o menor juízo, em Rondônia, preparando eles para algo que é o primeiro passo para uma denominação de origem, que são as indicações geográficas. Hoje nós temos, felizmente, desde 2021, o café robusta, que tem uma indicação geográfica do café produzido em Rondônia. Então, hoje nós podemos dizer que essa comunidade, que esses empresários locais, que esses produtores, eles, através desse processo de indicação geográfica, ganharam um valor adicionado, que é um valor competitivo. Você sabe que aquela região tem características específicas. E ao ter características específicas, produzem, né, pelo tipo de terra, pelo tipo de manejo, um café especial, que é o café robusta. Então, isso gera, na verdade, como em outras regiões do mundo, né? Na Europa isso é muito comum, no Brasil nós temos várias indicações geográficas também. Dá uma indicação geográfica, dá uma identidade para o produto. E ao dar identidade, dá valor agregado. Ao dar valor agregado, dá margens melhores. Ao dar margens melhores, dá ao produto a possibilidade de ser mais competitivo e mudar a realidade local. Olha, a gente tem muito ainda a tratar sobre esse assunto de transformações digitais, mas a gente está chegando à conclusão aqui do nosso programa, mas eu queria abrir a oportunidade de quem está nos acompanhando, muitos empreendedores, inclusive, para conhecer o trabalho da BDI. Então, para quem não conhece ainda, como fazer para ter acesso e, inclusive, aproveitar a oportunidade que são criadas pela BDI? Olha só, nós temos o nosso principal canal, que é o nosso site, www.abdi.com.br. Esse é o canal que tem todos os nossos projetos e as formas de acessar os nossos editais, os nossos programas. Eu fiz referência aqui a alguns deles.
mas seria muito importante que aquele empresário que queira, ou achou interessante e queira usufruir dos nossos produtos, possa entrar em contato conosco através desse canal que é o nosso site. E é importante dizer, a BDI tem uma missão que é de transformação digital, independente de duas coisas, do tamanho e da localidade. Nós devemos, por natureza, atender o micro, o pequeno, o médio e até o grande empresário ou a grande empresa, em qualquer lugar do país, de norte a sul, independente desses dois fatores. E como a gente está falando aqui de transformação digital, com certeza a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre esse assunto, até porque a transformação ela é permanente e a gente nota aí essa revolução, inclusive, nas nossas vidas. Eu quero aproveitar para agradecer o presidente da BDI, Igor Calvec, que esteve com a gente aqui na entrevista no canal Empreender. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade. E agradecer principalmente a você, que nos dá audiência e, inclusive, já convidar você ao próximo A Entrevista, sempre às quintas-feiras, às 9 da noite, no canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio.